dos maiores medos e também preocupações de quem faz a bariátrica é ganhar peso novamente. Em alguns casos, há pessoas que engordam muito mais. Daí vem o quê? Vem a vergonha, vem a culpa, vem a sensação de fracasso. Com a gente de volta hoje ao Manhã Total, você pediu, a gente convidou, eles vieram no feriado. Dois especialistas comigo, o cirurgião Luiz Augusto Matar e a psicóloga Alessandra Matar. Obrigada mais uma vez por terem vindo, hein? Nós agradecemos. Acordaram cedo. O reganho de peso é um problema assim comum que vocês percebem quando a pessoa faz algum tipo de procedimento? Comum é difícil a gente falar, mas ele acontece num percentual considerável, né? Quando a cirurgia bariátrica surgiu, a gente tinha uma falsa impressão de que seria um procedimento, um tratamento que controlaria a obesidade, né? Que seria uma cura da obesidade. Tanto o paciente como o cirurgião tinha essa ideia, né? E a gente foi vendo com o passar do tempo que isso não é verdade, né? Que a obesidade, o controle da obesidade, ela depende de comportamento, né? De hábitos, não só da cirurgia. Então, quanto mais o tempo passa, a gente percebe, quanto mais o paciente fica mais velho de cirurgia, a chance dele voltar a engordar aumenta, porque ele se distancia, às vezes, daquele foco que ele buscou com a cirurgia bariátrica e o meio ambiente fala mais alto. E aí aumenta a chance dele se afastar dos bons hábitos e voltar a engordar. Porque é para sempre, né, Luiz Augusto? Para sempre. É para sempre. Agora aí vem tudo aquilo que eu falei, né, Alessandra? Vem culpa, vem vergonha, vem... Ih, não sei, não dou conta de fazer nada, toda essa sensação. E aí piora mais o quadro. Muito. E eu recebi tanto WhatsApp, Mônica, com a nossa vinda aqui. E eu fiquei triste, né? Porque são mais pacientes do que eu imaginava que estão em casa sofrendo. Então, eu acho que você dá essa oportunidade da gente levar essa informação que dá tempo, que tem uma nova chance, que é só começar de novo. Eu fiquei muito feliz de voltar. Porque os pacientes, essa semana, retornaram. Pacientes que faz 10 anos que estão operados, já fizeram consulta. E isso é o mais importante. Sair de casa, né? A gente tem um caso aqui que você vai falar com ela, que é a Keila, foi exatamente isso que aconteceu. Então, assim, a primeira coisa que quem está assistindo a gente é volte para a sua equipe. Vocês não vão puxar a orelha, não vão... Ele vai puxar. Ele vai puxar, né? Pouquinho. Mas é esse acolhimento mesmo que é necessário, né? Exatamente. Deixa eu mostrar aqui algumas fotos e vocês podem fazer pergunta, viu, para os nossos especialistas. Tem uma amiga nossa aqui, olha, ela fez a cirurgia tem 1 ano, está muito feliz, acho que foram 43 quilos, né? Agora, tá vendo aqui? Conhece? Tá. Conhece? Sim, Viemos no hospital ontem. A Fabiola Mansur também, que mandou pra gente, né? Mônica, fiz por motivos de doença, estava com pressão alta, gordura no fígado e início de cirrose. E aí ela resolveu também. Deixa eu mandar aqui. Ai, cadê? Pesava 101 quilos. Está 45 quilos mais magra. Agora, por que a pessoa, de repente, volta a engordar? Porque se distancia ou também porque, sabe, por algum outro motivo, Luiz? A cirurgia bariátrica, ela tem alguns efeitos restritivos e hormonais que levam a pessoa a perder uma grande quantidade de peso, né? Isso já é bem sabido do ponto de vista científico, né? Conforme o tempo vai passando, esses efeitos restritivos hormonais, eles diminuem no organismo, né? Então, o hábito de vida, os bons hábitos, tem que falar mais alto. A pessoa tem que aproveitar esse empurrão de perder 45, 50, 60... pelo menos 4 vezes por semana, um exercício intenso, porque às vezes a pessoa faz uma caminhadinha onde a perda calórica é pequena né? E ela está achando que está fazendo um grande exercício. Então, esses hábitos têm que mudar e têm que se manter. O mais difícil é manter. Isso, né? Se manter. E eu vejo muito no consultório também, nessa parte emocional, que mãe que opera, fica magra, mas a filha fica obesa, ou o marido fica obeso, a irmã... Então, é muito difícil quando tem um contexto familiar. Isso, inconscientemente, o paciente tem esse reganho de peso. Nenhuma mãe quer usar 38 e deixar a filha usando 52. Porque uma coisa é mãe e filha serem obesas. A outra coisa é que é muito discrepante essa mãe. Então, assim, a hora que esse paciente volta para o consultório, que a gente começa a resgatar o que está acontecendo, que ela começa a perceber e fala, nossa, ficou melhor para mim, ficou mais fácil lidar com a minha filha, eu tenho esse reganho de peso. Eu me senti menos culpada. Menos culpada. Olha o sentimento. Então, a família tem que comprar. Então, quando o paciente chega no meu consultório com reganho de peso, eu falo, vem com a sua família.
Porque na hora que a família compra a ideia, todo mundo vai emagrecer junto. Mas, de novo, mas fazendo direito, indo para o parque. A maioria dos pacientes fala, por que eu tive reganho? Estou desempregado. Perdi o convênio. Por isso que eu não voltei na equipe. Gente, o parque está aberto hoje. Tá aberto. Feriado aberto. Quarteirão, tem o quarteirão de casa. Exatamente. Né? Mesmo dentro da nossa equipe, a gente tem um grupo de apoio que é gratuito. Então, eu tenho paciente que perde o convênio, vai para o grupo e mostra os exames para o cirurgião, para a endocrinologista quando está dando uma palestra para a gente. Então, não tem desculpa. É verdade. Pode ir, que vai ser acolhido de qualquer maneira. Muito bem. E aí a gente está falando que de várias histórias, o WhatsApp aqui não para com fotos e histórias, e a gente vai mostrar para você, né, histórias que revelam que quem fez o procedimento precisa cuidar muito bem, como disse o Luiz Augusto, alimentação, atividade física e principalmente aqui, ó, tem mudança aqui. Vamos conferir? Tá na hora do almoço. A Marisol é assistente de vendas. Dê só uma olhada no prato dela. Tem cores. Prato colorido significa muitas vitaminas. A quantidade não é grande, mas tem muita qualidade. E ela faz direitinho as 6 refeições por dia. Comer bem é fundamental. Sem pressa, apreciando o momento e o alimento. Uma coisa não pode faltar para ela. Carne, eu tenho sempre que dar prioridade à carne. Eu tenho que comer, primeiro é carne, ela me disse o seguinte, tem que virar uma leoa, então carne, se sobrar espaço, salada, e aí no caso as outras coisas, mas nunca sobra espaço, porque a gente evita forçar para o estômago não dilatar novamente, né? A Marisol tem 1,50 m de altura e pesava 105 quilos. 1 ano e 3 meses atrás, fez uma cirurgia bariátrica. Nem tudo é fácil, não. A parte muito difícil que eu senti era a falta do mastigar. Você não sente fome, mas você sente aquela necessidade, aquela angústia de mastigar alguma coisa. E por isso que é importante o acompanhamento com a psicóloga e com a Nutri, principalmente nesse primeiro momento, porque ela te dá opções para saciar essas vontades que você tem. E tem exercícios físicos na sua rotina, Marisol? Eu detestava musculação, odiava, nossa, e eu tentei, de verdade eu tentei, mas eu não dei conta. Mas graças a Deus o meu médico me deu outras opções e hoje eu faço crossfit. Agora, ela segue firme, cuidando da saúde e enumerando os benefícios. Todo mundo só fala das coisas boas, mas que é muito difícil, mas que vale muito a pena. E que se você entender que, na verdade, não é uma solução, mas é uma mudança no seu estilo de vida. Em 1 ano e 3 meses, você está feliz? Muito feliz. Agora a gente vai contar a história da Alessandra. Ela toma bastante água como parte de uma alimentação equilibrada e muito saudável hoje. Exercícios físicos movidos à disciplina e conhecimento. A Alessandra é fisioterapeuta. Mas o que move a rotina por aqui é a vontade de viver bem. Há 6 anos, a Alessandra passou por uma cirurgia bariátrica. Ela tem 1,60 m de altura, pesava 110 quilos. Vamos ver agora algumas fotografias para lembrar como a Alessandra era anos atrás. Bem diferente, não é mesmo? Hoje ela está com 62 quilos e a pergunta é: o que fazer para se manter bem, Alessandra? Olha, Tânia, eu me exercito todos os dias, eu tenho uma alimentação saudável, faço meus controles médicos também, porque isso é extremamente importante, para tomar as vitaminas que são preciso depois da cirurgia. Então, tudo isso eu chamo isso de um combo, além de mudar a cabeça para aceitar e reconhecer o quanto isso é importante. A sequência de exercícios que você acompanhou, a profissional conta que dá para seguir em casa também, usando uma cadeira, a parede. Ela também reforça que é preciso mudança de mente. Nós precisamos entender que essa mentalidade de quem é gordo, ela tem que ser mudada por uma mentalidade de quem é magro. Como pensar magro? E nem sempre os recursos que as pessoas usam sozinhas, andar sem ajuda, isso não vai favorecer com que elas consigam fazer todo o processo de uma forma bem tranquila. E esta nova fase da vida tem proporcionado o quê? Fui convidada para participar de um concurso de Miss Bariátrica São Paulo 2018. A proposta saiu esses dias agora e eu conto com a votação de todo mundo porque eu vou levar o nome de Uberlândia, o nome da minha cidade natal, que é Curvelo,
para o Brasil inteiro, quiçá para o mundo. É dedicação para toda a vida, e a Alessandra falou da questão da fase da vida, e o Luiz Augusto chamou muita atenção para isso aqui também, que é, cada fase da vida a gente tem um tipo de dedicação para a gente, não é? Mas ela nunca pode morrer. Exatamente. A gente nunca é bom em tudo que a gente faz, Não. A gente é bom no que a gente prioriza, né? Então, quando a cuidar da saúde, preocupar-se com o peso, é um dos focos da sua vida, isso vai bem. O problema é que, dependendo da fase da vida que você está, isso não é possível. Por exemplo, quando você é mãe, quando você tem filhos pequenos em casa, depois, quando esses filhos viram adolescentes, quer dizer, cada fase você tem alguma preocupação diferente, né? E, às vezes, se perde esse foco na saúde e no seu controle de peso. Quando isso acontece, o reganho acontece muito facilmente. Bem assim, Então, é importante voltar, para a gente voltar a ter preocupação com foco nesse aspecto, né? E a gente está trabalhando, esses procedimentos, eles trabalham muito a questão da obesidade, que é uma epidemia no mundo, né? E aí eu fico pensando assim, cada uma dessas pessoas que a gente mostrou se aceita, emagreceu e se aceita com aquele corpo. Não fica com aquela coisa, eu preciso ficar igual fulano, eu preciso ficar igual Beltrano. Não é isso, não é, Alessandra? Quando acontece isso, tem que fazer terapia mesmo, porque Exatamente. Os grupos de WhatsApp, nós temos, acho que 7 grupos, né, de pacientes que a gente mantém, eles se comparam muito um com o outro. Eu falo, gente, para essa comparação. Cada um tem uma meta, tem um foco, mas, por outro lado, a gente tem grupos, tipo, a gente tem grupo de caminhada. Os pacientes montaram um grupo e eles estimulam um ao outro. Então, isso é muito legal. Todos os domingos elas vão para o parque, né? O grupo vai. Então, estimulam, quem não acordou, vamos lá, já estou pronta, tira a foto, já com a roupa. Então, eu acho que também trabalhar em grupo, mesmo os próprios pacientes, é muito legal fazer isso. Tem grupos que a gente também não tá, e eu acho super bom. Mas um estimula o outro. Porque quando um tá ruim, tá mal, tá com uma doença na família, brigou, né, tem um relacionamento que não tá muito legal, o outro vai apoiando. E eu acho que esse apoio do outro, que você se identifica com o mesmo problema, é mais fácil para sair dessa situação de problema, para achar novas soluções. Então, eu acho que se os pacientes também se ajudarem entre si, é muito importante. Por isso que eu valorizo tanto o grupo de apoio. Daqui a pouquinho a gente volta com a Alessandra Matari e o Dr. Luiz Augusto aqui também, com as suas participações. Vou pedir um minutinho para vocês. Quem faz um procedimento bariátrico já tentou de tudo para emagrecer, né? E depois faz a bariátrica e volta a engordar de novo. E, às vezes, até mais. O que fazer? É o que a gente está conversando agora com o cirurgião Luiz Augusto Matari e a psicóloga Alessandra Matar. Antes de vir com algumas perguntas de amigos nossos que estão aqui, vocês estavam comentando comigo que o álcool é um dos grandes vilões também para esse reganho de peso, não é? A gente comentou no outro dia sobre troca de compulsões, né? Exato. E o álcool acaba sendo uma das possibilidades de trocar a compulsão pela comida e pela bebida. Além do problema da toxicidade do álcool, que a gente sabe muito bem como funciona, a quantidade de caloria que você ingere no álcool é muito grande. E ele é fácil. A maioria dos procedimentos, eles são restritivos. A gente restringe o volume que o paciente pode comer. Mas o álcool, por ser líquido, ele passa com muita facilidade. E você consegue ingerir grandes quantidades. Então, grandes quantidades de calorias são ingeridas diariamente aquelas pessoas que bebem álcool todo dia. E o reganho de peso é muito comum nesses pacientes. A pergunta mais, eu acho que a gente mais escuta no reganho é: Alessandro, o estômago tem 2,5 litros, passa a ter 50 ml, mais ou menos. Eu voltei a engordar 50 quilos. Meu estômago voltou a ter o tamanho normal, dilatou? Não precisa dilatar. O álcool, ele vai passar num estômago de 50 ml. E vai fazer essa pessoa voltar a engordar 50 quilos. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E o álcool, ele começa... O paciente para de comer para ingerir o álcool. Pois é. Então, muito... O álcool é o grande vilão hoje, para mim, do reganho de peso, é o álcool. E aí vem a dependência e vem... Exatamente. Prejuízo para a saúde, porque cirrose e todas essas coisas, né? E um detalhe, a cirurgia mais comum que a gente realiza ainda hoje é o bypass gástrico, onde a gente reduz o estômago e faz uma emenda direto no intestino. Então, quando você bebe álcool, você não tem mais aquele 1,2 litros, 1,5 litros de suco gástrico que dilui o álcool e depois lentamente vai para o intestino.
Então ele cai diretamente no intestino delgado e a absorção é muito mais rápida. Então a toxicidade é maior, a dependência é mais fácil de acontecer e a chance de desenvolver uma cirrose ela é muito maior. Muito maior. Deixa eu trazer algumas perguntas, a participação do público aqui comigo, agradecendo a vocês sempre, viu? Eu tô com a Maíse Santos e ela não bebe, não fuma, tem 47 anos, não é de comer muito, não gosta de doce, e o peso dela é de 70 quilos, tem 1,60. E ela quer muito uma ajuda, ela não sabe o que fazer, aí bate muito desespero, que eu acho que a maioria das pessoas chegam para você lá assim, o que a Maíse pode fazer? Então, ela tem grandes vantagens aí pra gente, né? Não bebe, não fuma, não gosta de doce. Mulheres geralmente gostam muito de carboidrato e doce. E é difícil esse controle, porque são alimentos que engordam muito. Ela tem que perder aí uns 10 quilos para ficar saudável, né? Você estava comentando que a cirurgia bariátrica a pessoa faz quando ela tentou de tudo. Ela é uma paciente que é uma candidata a um tratamento clínico, que às vezes com uma orientação nutricional e principalmente com atividade física, ela vai conseguir controlar esses 10 quilos. O detalhe, o importante é o quê? Aquilo que eu comentei. Isso tem que virar uma prioridade na vida dela. Ela tem que se dedicar, né? Ela vai ter que deixar de fazer outras coisas para poder dedicar a isso. E só rapidinho, eu acho que nesse caso que o paciente tem que perder 10 quilos, que pra gente, na nossa idade é pouco, exercício físico também tem que estar muito ligado. Diminui o carboidrato, aumenta a proteína, a ingestão de proteína e exercício físico. Mônica, sem dinheiro dá para fazer. Dá. Começa com um quarteirão, andando. Daqui um mês, você vai fazer um quarteirão trotando e um andando. Na hora que ela vai ver, ela está correndo 5 quilômetros. Principalmente ela que não está tão pesada, então não dá para fazer. Não machuca as Então articulações. pode sair agora, feriado, já vai começar a caminhar, coloca um tênis. E depois você conta pra gente, Maísa, tá? E como a Alessandra disse pra gente, né? A Keila Palmezoni tá aqui conosco, nós a convidamos para vir. Ela fez a cirurgia, teve um reganho de peso. E a Vasti Lauas tá com ela para conversar um pouco mais sobre isso. Vasti, bom dia para você. Bom dia, Mônica. Pois é, a gente estava aqui conversando, ouvindo vocês aí, pensando aqui no que são as nossas tentações também, o que dificulta o nosso processo também para a gente se mexer mais, praticar mais exercício físico, comer melhor. Estava conversando com a Keila, ela passou por essa cirurgia também há 8 anos, né? O que te motivou, Keila? Como é que você chegou ao ponto de falar assim, não, agora eu preciso recorrer à cirurgia também? Bom dia. Bom dia a todos. Realmente, há 8 anos atrás, eu pesei 152 quilos, aí eu busquei ajuda, né? Porque dificultava a locomoção, vida amorosa, filhos e tudo mais. Emagreci 60 quilos e de 2 anos e meio para cá é que eu tive um probleminha de reganho de peso. Então começou assim mais 2 quilos dali, de repente quando eu assustei, eu já estava na casa dos 3 dígitos novamente. Você falou que você tinha 152 quilos quando você fez a cirurgia bariátrica. Como é que foi o processo para você chegar a esse peso? Desde a infância, assim, você tinha essa facilidade de ganhar peso? Ou foi algo que começou depois, já aconteceu alguma coisa? Não, até meus 18, 20 anos, eu sempre pesei 60, 65 quilos, foi naturalmente. Algumas coisas mesmo, eu desenvolvi o gosto, o paladar, eu adoro massa, sou descendente de italiano. Então, assim, tudo que fala que não pode, eu adoro, né? Tudo que engorda, a gente gosta. Exatamente. E aí, depois, com esse reganho de peso, eu busquei ajuda, né, com a doutora Alessandra. E um detalhe é que entre pedir ajuda, né, e entrar em contato com ela, eu sofri bastante, uma cobrança muito interna, sabe? Uma pressão, porque, nossa, será que eu vou perder toda a minha luta? Então, realmente foi difícil. Aí eu pedi ajuda, ela falou, vem que a gente vai reprogramar a sua vida. Ou seja, é muito importante isso. Percebeu que está ganhando peso de novo, busca ajuda de novo, esquece essa história da vergonha e busca ajuda de novo. Vamos buscar ajuda de novo. Perca essa vergonha, eles estão lá para isso, né? Uma equipe inteira para te amparar, são pessoas muito atenciosas. E aí eu passei pelo Dr. Luiz Augusto, a gente resolveu fazer um plasma, eu fiz uma única sessão e sentei e esperei um milagre. E esse milagre também não aconteceu. Realmente a gente tem que regaçar as mangas, ir atrás da atividade física, se alimentar melhor
e fazer tudo que realmente aquela equipe está ali para te ajudar. Tem que botar em prática, porque senão não funciona. Não existe milagre. Então nós estamos aqui na torcida para você continuar nessa vida saudável, pós-bariátrica, mantendo as conquistas que você teve. E um último recado que o Dr. Luiz Augusto fala, que eu não sei se ficou gravado na minha mente ou no meu coração, é que vida, opção fácil, vida difícil. E opção difícil, vida fácil. Viu aí, doutor? Tá até com um bordão já. Gostei disso, viu, Vati? O bordão, né? Essa frase. Eu volto aqui. Obrigada, viu, Keila? Um super beijo pra você. Eu volto com o doutor Luiz Augusto, também com a Alessandra Matar, pra gente poder encerrar aqui. Tem uma pessoa que pergunta o seguinte: por que quem faz bariátrica cai cabelo? Tem pouco cabelo. Tem alguma coisa a ver? Tem. Toda perda de peso rápida, isso pode ser, não é só bariátrica, não. Se você fizer uma dieta muito restritiva e você perder muito peso, vai cair cabelo. Na verdade, você acaba ingerindo quantidade de nutrientes aquém do que você precisa. Então, isso é muito controverso, se é o ferro, se é a vitamina D, se é proteína. O que a gente sabe é que falta de alguns nutrientes faz esse cabelo cair. Na bariátrica, especificamente, 6 meses depois, você volta a ingerir praticamente uma quantidade normal que o seu organismo precisa de alimento. E ele volta a nascer normalmente. Então, cerca de 50% cai cabelo nos primeiros 6 meses, e esse 50% volta a nascer depois de 6 meses. Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Fiz bariátrica há 6 anos e o problema que não me deixa é a anemia, embora tome o suplemento necessário e uma alimentação saudável. Ela está preocupada em relação a isso, a nossa amiga, não mandou o nome. A anemia depende muito da técnica cirúrgica usada. Normalmente, o bypass gástrico, que essa eu comentei, você faz um desvio do duodeno, onde a absorção de ferro acontece de uma maneira mais intensa. Então, essa absorção é um pouco deficitária. Principalmente mulheres que perdem muito sangue na menstruação, às vezes a anemia é uma coisa que acontece. Então tem que suplementar o ferro e tem que bloquear essa menstruação. Tem uma amiga nossa que fez bariátrica e tem muita vontade de comer doce. Por quê, Simone? Esse é um problema muito comum em mulheres, mais comum em mulheres, né? É aquilo que a gente falou de compulsão, né? Às vezes você pega e não consegue comer volumes e essa compulsão é desviada, às vezes para o doce, às vezes para o álcool e tudo mais. O que a gente sabe é que no início da pós-bariátrica, o paladar para doce fica muito exagerado. Então, uma coisa que não é tão doce, parece muito doce para aquela pessoa. Com o passar do tempo, isso vai diminuindo e ela começa a ficar mais atraída pelo doce. E uma dica que eu também dou para quem tem compulsão com doce é comer de 3 em 3 horas. Quando você come de 3 em 3, o cérebro ele para de funcionar inconscientemente para a comida. Então, você não fica só pensando em comida. Então, comer uma fruta de 3 em 3, uma fruta seca, um Danone, qualquer coisa que seja boa, né, nutricionalmente. Doce, mas boa, né? Porque a fruta tem o doce. E se você come de 3 em 3, você para de pensar na comida. Porque o paciente que come às 8 horas da manhã e depois só vai almoçar às 2, ele está pensando em comida muito tempo. Então, o jejum prolongado, ele aumenta a compulsão por doce. Comer de 3 em 3 horas, diminuir esse espaço, vai diminuir a compulsão. Então, é uma dica que eu acho que é legal. E outra coisa, Mônica, eu estou indo para o parque, vou correr. Vai correr, Luiz? Vou. Então, aproveita que é feriado, tem que colocar o tênis, tem que sair do sofá. Gente, eles fazem isso mesmo, porque eu acompanho direto, viu? Eles fazem isso mesmo. Deixa eu trazer uma outra pergunta, a Dulce. Gostaria de saber se comer é um vício. Olha que pergunta. Sim, é um vício, mas é também um mecanismo de defesa. Que esse paciente tem uma válvula de escape. A comida funciona muito como válvula de escape. E o paciente precisa aprender a ter outras válvulas de escape. Sabe qual que é uma boa? O exercício físico. Que também libera endorfina, como o chocolate libera. Então, essa troca tem que ser feita aos poucos. Não é do dia para a noite. As pessoas que estão obesas, elas não se exercitam, elas não gostam, não sentem prazer. Mas com o tempo, isso vai criando um hábito. E esse hábito começa a te trazer tanta recompensa que vale a pena. Olha só, a cirurgia endoscópica, a alimentação também é líquida. E a pessoa que reganha o peso, para a gente poder encerrar, vocês vão reavaliando que tipo de procedimento que ela pode fazer também, Luiz? Isso. A cirurgia endoscópica, que é uma novidade, a gente tem a preocupação da dieta líquida muito parecida com a cirurgia bariátrica por grampeamento, mas não porque pode romper os grampos, mas pode não estar cicatrizado os pontos que a gente dá internamente. Então tem que dar 30 dias para que esses pontos fiquem cicatrizados e dê a restrição que a gente quer com a endossutura gástrica. A outra pergunta é...
Alimentação em líquida. Não, no caso de reengorda. Ah, do reengorda. Cada caso é um caso. Tem aquele paciente que reengordou porque o estômago dele dilatou. Tem aquele paciente que reengordou porque a emenda entre o estômago e o intestino aumentou de tamanho. Então, a gente tem que ver individualmente como a gente pode ajudar esse paciente. E como a Keila comentou, qualquer procedimento que a gente vá fazer é apenas um empurrão. Se a pessoa não comprar a ideia que ela tem que voltar a mudar de vida, mudar hábito, isso não vai adiantar. Ai, conversa boa. Deixa eu agradecer esses dois aqui com a gente que vão sair agora para correr. Alessandra Matar, psicóloga, Luiz Augusto Matar, cirurgião. Obrigada mais uma vez por terem vindo. Todo mundo aqui mandando beijo para vocês, viu? A Grazi também. Grazi, obrigada pelas fotos aí, tá? Obrigada, bom feriado, viu? Obrigado a você.